Falando em pelas pistas, tivemos pistas, meu caro Christian Fittipaldi, nos Estados Unidos. Abertura da Fórmula Indy 2024, Grande Prêmio de Sun Pete, lá na Flórida. O show de Joseph Newgarden, o José mandou muito bem ali. Pole vitória, domínio total, saúde. Domínio total que nós tivemos do Joseph. E agora, José? Joseph Max. Nossa, cara. Foi Max esse Foi final. Max esse fim de semana, hein? Foi Max esse ganhar final. com 9 segundos na Índia é ganhar com 30 na Fórmula 1. É bem difícil. Não, e ele fez a volta mais rápida? Fez, né? Então foi tudo, né? Pole, volta mais rápida e vitória. Só não ganhou, só não liderou todas as voltas. Não liderou todas as ali, voltas, mas... até por, exatamente, circunstâncias. Às vezes a Penske chamou ele uma volta antes, daí os outros pilotos ficaram lá na pista, mas das poucas vezes que ele caiu para trás, ou seja, quando ele ia de primeiro para terceiro, acho que ele nunca andou para baixo de quarto, se eu não me engano. Não, foi no terceiro depois do primeiro eu lembro. pit que ele perdeu a posição pro Rosenqvist e passou o Mas Rosenqvist. passou com uma certa facilidade no final da reta, fez aquela curvinha 3 bem embalado, saiu no câmbio lá do Rosenqvist e tipo, meteu por dentro no final da reta, avisou que tava nem lado a lado, acho que já tava até um pouquinho na frente dele, esquece, passou e foi embora. Domínio, acho que de uma maneira geral da Penske também, né, que foram primeiro, terceiro e quarto. Sim. Então aí mostrou o quanto que a Penske, ela é a Penske e como eles começaram forte essa temporada. O Rosenqvist, de uma certa maneira, me surpreendeu. Eu achei que ele foi muito bem. Eu não esperava que ele fosse classificar na primeira fila. E, querendo ou não, ele foi o melhor carro da Andretti, né? Ele não é o piloto da Andretti. Foi o segundo, ele foi sétimo. Não, na classificação. Na classificação foi. Então, 5 milésimos isso, atrás da pole. Então, mas foi o melhor carro lá da Andretti. Então ele... Mas por que, André? Porque a Meyer Shank tem parceria técnica, que o ano passado, para dizer a verdade, não estava funcionando lá, aquelas coisas. Eu acho que eles devem ter se trancado numa salinha e falou, escuta, ou a gente vai fazer esse negócio andar para frente, ou senão o Shank, e não sei se o Elinho também agora, né? A gente vai parar de fazer o cheque para você, Michael, porque também não estamos tendo benefício nenhum. Que mais? Lembrando que o terceiro foi o McLaughlin, o quarto foi o Power, que vieram de trás, ganhando posições. O Pato da McLaren foi o segundo colocado na prova. O Pato fez uma corrida boa, mas não fez uma corrida pato. Geralmente ele é mais agressivo, ele é mais agressivo na largada. Eu não lembro se fui eu que comentei, se foi você ou o Edgar, mas logo depois que largou, o Pato estava meio quietão. E daí ele foi indo... Daí da metade pra frente ele deu uma acendida, mas não deu... Ele não teve aquele domínio que ele teve o ano passado. O ano passado ele era pra ele ganhar a corrida. Sim. E daí depois da confusão do McLaughlin com o Grosjean. Exatamente, mas ele tava andando forte. Sim. E daí logo no final da corrida, sei lá, faltava 3, 4 voltas pra terminar, deu aquele probleminha lá no motor dele e daí Ericsson acabou passando por ele. Esse ano foi um pouco diferente. Pelo amor de Deus, terminou em segundo, uma corrida indiscutível, muito boa, marcou ótimos pontos e esses pontos vão fazer uma diferença para ele no final do ano. Palou fez uma corrida melhor, apagada, porém bem melhor que a corrida do Dixon. O Dixon apagadaço. O Dixon largou em 11º, chegou em nono, né? Então, chegou bem atípico o Dixon. E o Palou largou mais para trás. Palou tinha 13º. Eu ia falar quarto. Então, o Palou largou em 13º, chegou em sexto. Grudado no Herta. Então, muito bom. O Herta, de novo, andando para trás, na Achei corrida. O Herta muito conservador, assim. Não sei se... Principalmente nas relargadas. Nossa, né? Impressionante. Relargada tomava todo mundo. Completamente atípico do Herta. A Herta de pneu frio, vem se enfiando por dentro, por fora, bloqueando um pouquinho aqui e ali, mas sempre andando para frente, né? As relargadas que teve, ele estava sempre andando para trás. Isso também foi um pouco estranho. Eu acho que o Herta meio que botou na cabeça assim, preciso parar de bater, parar de fazer, sei lá, de errar para dar uma... sabe, somar mais pontos do que... Do jeito que eu vejo o Herta, o que está acontecendo agora é que ele entrou com tudo na categoria.
ele definitivamente era a grande promessa. Por um período, logo no começo, indiscutivelmente, ele era o piloto mais rápido da categoria. E as coisas, de uma maneira ou outra, talvez até porque não tem nada a ver com ele, não estou falando que foi culpa dele, mas não aconteceram do jeito que ele estava imaginando. Como Fórmula 1, né? E também Fórmula 1, eu ia chegar aí. Então, a Fórmula 1 não aconteceu e mesmo na Indy não aconteceu. Ele tá naquela situação de promessa, mas os anos estão passando. Já faz quanto tempo que ele tá correndo de Indy? Não faz 2 temporadas que ele tá correndo de Indy. Já faz bastante tempo que ele tá correndo de Indy. Então, não sei se ele tá com um mindset um pouco diferente, eu preciso mudar, eu preciso definitivamente marcar pontos em todas as etapas. Outra conta que eu tenho certeza que todas as equipes fazem, porque faziam isso na minha época, é o seguinte: quando terminava a temporada anterior, eles faziam ponto total do campeão, dividido pelas etapas, e daí eles falavam, bom, você sabia que se você chegasse em sexto, todas as corridas do ano você era campeão? E na hora que alguém te fala isso, você fala, nossa, mas sexto? Porque quando você termina em sexto, Sim. você, ok, foi uma boa corrida, mas terminei em sexto. Não foi um negócio, fiz uma ótima corrida. Se você perguntar pro Palou se ele achou que foi uma boa corrida, ele vai te responder, eu salvei uns bons pontos, mas não foi uma boa corrida para ele. Só que para colocar isso em prática, terminar todas as corridas em sexto, é mais difícil do que parece quando alguém fala para você e fala, eu só preciso terminar em sexto todas as corridas. Não é eu só preciso, porque você vai ter problema mecânico, vai ter um final de semana que seu carro não vai estar bom, você vai estar largando lá atrás, vai ter um final de semana que você vai cometer algum erro. Então, é mais difícil do que parece e eu acho que de repente o Hertha está entrando nessa situação agora de marcar os pontos. Marcar os pontos porque vai acender a luz no final do ano se eu tiver bastante pontos. Interessante sobre isso aí na Fórmula Indy. Tivemos também... Desculpa, Thiago, só para finalizar isso que eu estava falando, o grande exemplo disso foi o Power 2 anos atrás. E o próprio Palou ano passado também, que o Palou ganhou 5 corridas, mas o pior resultado do Palou foi não, mas oitavo. O Power ganhou quantas corridas? 1 ou 2. Exatamente. Sim. Contra 5 do... Então, e quantos pódios ele teve? Eu não lembro quantos, mas teve um montão de pódio. Então, o Power foi um exemplo perfeito, por exemplo. Bem diferente de um Power quando começou a carreira dele na Indy, quando foi para Penske no começo, que era tudo, né? Ou ganhar, ou bater, ou quebrar. Não tinha aquele meio termo. O Power tinha uma fama de amarelão lá, que ele chegava nas finais de campeonato, era o líder e e o Dixon ganhava, o Franchitti ganhava naquela época. Pietro Fittipaldi, primeira prova dele na temporada, largou em 26º, terminou em 15º, melhor carro da equipe. Como vocês acharam a prova do Pietro? Desempenho? Eu não acompanhei tanto de perto. A classificação foi muito conservador, né? Primeira vez uma pista de rua. Essas pistas de rua dos Estados Unidos, tem que lembrar que não é igual as pistas de rua da Fórmula 1, que é um tapete. O simulador é muito parecido, porque é muito mais fácil você copiar um tapete do que copiar uma pista toda ondulada, né? Então, primeira classificação dele na Indy, quer dizer, dessa temporada, depois que ele voltou, ele já fez algumas corridas antes. Mas essas pistas de rua não são fáceis. Quando ele voltar para uma pista que ele fez alguns treinos, pega Sebring, que ele treinou, pega alguns lugares, aí a gente vai poder avaliar um pouco melhor. Mas, de novo, é a mesma coisa da minha estreia na Austrália. Super difícil, numa pista que não tem treino, que não tem simulador, que não tem nada. E os pilotos os caras que estão na frente estão fazendo 10 temporadas, 15 temporadas, conhecem aquela pista de corner. E St. Pete é uma pistinha pequenininha, vira um pouco mais de 1 minuto, mas ela é bem enjoada. Ela tem as suas manhãzinhas aqui e ali. Tem alguns lugares onde você precisa parar o carro um pouco mais. Tem outras curvas que você tem que deixar o carro flow um pouco mais. Então, tem as suas características. Eu achei que ele fez uma prova dentro da limitação Rahal, né? Eu achei que ele fez uma prova muito boa. De todos os carros que largaram ontem lá na Indy, ele foi o carro que mais avançou. Ou seja, ele conseguiu conquistar 11 posições. Inclusive, eles dão no final da prova um prêmio, troféu para quem consegue fazer isso. O Pietro acabou levando esse troféu para casa e comparado com os companheiros dele, ele
Ele foi, dos 3 carros da Rahal, ele foi o carro que chegou na frente. Então foi Pietro 15º, Graham 6º e Lundgaard, acho que 22º, né? Lundgaard, a gente tem que lembrar todo mundo que teve aquele problema logo na largada, ele tomou o toque de alguém, acho que furou o pneu. Falou, se não me engano, que tomou um... E daí ele teve que parar no box na primeira volta. Mas, de novo, indo com isso que você acabou de falar, vamos ver nas próximas pistas, pista que ele já correu, pista que ele já tem experiência, o que vai acontecer com o Pietro. Qual que é a próxima corrida? A próxima é dia 24 de março, o Thermal. o Thermal. Que é uma prova fora campeonato. Eles treinaram lá? Então, só que só uma vez eles treinaram. Só no ano passado. É. Então, todo mundo, de uma maneira geral, tem muito pouca experiência com aquela pista. Isso daí vai ser legal. Acho que vai ser uma vantagem pro Pietro, inclusive. Nivelar todo mundo pela pouca experiência. Pela pouca experiência. Não é que eles estão indo, que nem a gente tava comentando agora, eles estão indo para St. Pete, você pega um Dixon da vida, já correu quantos anos lá? Todos. 20. Então, imagina um cara que tá indo para a mesma pista de rua, que você só anda uma vez por ano, há 20 anos. Você chega lá, você dá meia volta, você já sabe o que está acontecendo, você lembra daquela zebra, daquela ondulaçãozinha disso, eu preciso desviar aqui, eu preciso frear aqui. A vantagem que você não tem em cima de alguém que nunca teve lá, né? Uma curiosidade, essa foi a prova número 200 desse chassi da Indy, o DW12. A primeira foi em St. Pete em 2012, vitória do Elinho, que ele ganhou quando fez homenagem pro Dan Weldon, que ele sobe ali no alambrado e bate na placa do Dan Weldon. Então a próxima prova da Indy, dia 24 de março. Só que não é válida pro campeonato. Não é válida pro campeonato. Tô curioso pra saber Por que quem ela vai não é pagar válida conta. pro campeonato? Porque é uma prova, eles estão tentando fazer uma experiência nesse circuito novo e também eles vão dar uma premiação muito alta. $1 milhão. Né? Então como se fosse... Então eles vão... Vai estar todo mundo com 2 facas e um... E é legal porque assim, é uma premiação grande pra todo mundo. Assim, é $1 milhão pro primeiro, mas é 700 mil pro segundo. É uma premiação Tipo poupuda. Indianápolis, quase. Poupuda, Mas vai estar negócio. todo mundo... Aí vai ser legal a prova. Não vai... Bota por dentro, vai ser igual kart. Kart indoor. O cara que chegar em último sabe quanto vai estar levando. Eu acho que ou a não? premiação é até o sexto. Quinto ou sexto. E daí o resto deve estar levando seus $50 mil para casa. Sei lá, vai ganhar Acho que deve ser isso daí. alguma coisa. Não, mas não é que nem Indianápolis. Indianápolis, você tá largando. Hoje em dia, quando eu corri, acho que era... Você entrava na corrida, você já levava $100 mil para casa. Ô, louco. Só de você Só de classificar. Só de você entrar. Hoje em dia, acho que deve estar até um pouco mais alto. Hoje em dia, com todos os patrocinadores e apoio disso, apoio daquilo... Eu acho que deve ser por volta de uns 150. Se você entrou na corrida, você já tá levando... Óbvio que não é tudo pra você, mas você já tá levando 150 pau para casa.